Será que o Bitcoin pode estar entrando em uma estrutura de baixa? É exatamente disso que nós vamos falar nesse vídeo. E eu vou te apresentar uma análise técnica do Bitcoin. E se você opera Bitcoin ou outras criptomoedas, você precisa ver esse vídeo para entender o que está acontecendo nesse momento, tá? Então, vamos para a tela, vou te mostrar isso agora. Mas antes, é claro, já deixa o seu like, é muito importante para entender que isso faz sentido para você e até para o YouTube, é claro, entender que você gosta desse tipo de material, desse tipo de conteúdo, beleza? Então vamos dar uma olhada nisso agora. Eu vou te falar de alguns do Bitcoin, aqui a gente está no Bitcoin no gráfico diário, e eu quero chamar a sua atenção para dois indicadores principalmente. Indicadores que eu desenvolvi, que estão disponíveis no processo de mentoria, tá? E que podem te ajudar muito, te dar muita clareza na hora de operar. Uma coisa muito importante é você precisa entender que indicador indica, ok? Ele te mostra uma determinada situação, e é claro, aí você vai analisar de acordo com a tua estratégia. Mas uma coisa importante, não estou dizendo que você deva comprar ou vender Bitcoin de forma nenhuma, mas estou dizendo sim, estou fazendo uma análise com um intuito educacional, e aí você pega o que eu vou falar aqui e você compara com o teu próprio plano de trading. Na verdade, isso deve ser o padrão de comportamento de qualquer trader, né, que queira ter uma longevidade dentro do mercado, tá bom? Então vamos lá. Esses dois indicadores. Esse aqui é o indicador da zona extrema, ok? O indicador da zona extrema. Ele foi desenvolvido e ele está calibrado aqui, do jeito que ele está aparecendo na tela, principalmente para moedas, ok? E eu coloquei aqui no Bitcoin para a gente dar uma olhada através de uma outra perspectiva. E esse aqui é o indicador Trend Cycle, que basicamente ele mostra para a gente o ciclo da tendência naquele ativo, em determinado ativo. E isso é muito legal, porque a combinação desses indicadores me dá, eu diria que os principais elementos para o meu modelo operacional da estratégia da zona extrema. Okay? Que é uma estratégia bastante específica que eu desenvolvi e funciona em qualquer período, mas eu utilizo principalmente no gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada no que está acontecendo no Bitcoin. Esses indicadores são indicadores proprietários, eu desenvolvi e você pode ter acesso na mentoria, tá? Ou também no curso da Zona Extrema que vai sair aí nos próximos dias, beleza? Bom, vamos dar uma olhada no que está acontecendo no Bitcoin. Primeiro vou fazer uma análise do ponto de vista da análise técnica tradicional. O que nós temos aqui? Qual que é o sentimento principal? Primeiro, ele fez uma arrancada, né? Podemos dizer aqui uma aceleração, um movimento de impulso bem direcional no Bitcoin, fez uma retração mais fraca aqui, ok, estrutura de alta padrão, beleza? E aí ele fez um novo movimento de alta, chegou aqui na casa dos 72, 73 mil dólares, deixa eu ver, chegou a 74, 73 e alguma coisa, tá? Mil dólares no Bitcoin. E agora o que aconteceu? Agora já temos uma coisa importante, né? Ele fez essa aceleração bastante relevante aqui, tá? Uma aceleração muito relevante. E aí ele começou a fazer topos mais baixos. Vamos desenhar isso aqui do jeito que você merece, né? Desenhar bonitinho. Opa, peguei a linha errada. É essa daqui que eu quero. Então, olha só. Temos aqui uma linha de tendência de baixa. Esse topo já foi mais baixo do que esse, ok? Inclusive, se a gente traçar uma linha, né, horizontal, a gente vai ver aqui, ó, topo duplo nesse ponto. Até aí tudo bem, normal, ok? Muito bem. E aí, o que aconteceu depois? Ele fez agora, recentemente, ele está fazendo nesse momento o rompimento de um ponto de suporte no gráfico diário, tá? Então esse aqui foi um ponto de suporte bem relevante. Aqui ele havia tocado aqui e rejeitou, né, subiu. Mas agora ele começou a mostrar o rompimento desse ponto de suporte no gráfico diário. Então, olha só, o que nós temos aqui? Suporte, aqui suporte, e agora ele tocou e passou com bastante força para baixo, tá? Deixou uma sombra, mas qual que é uma das características principais da análise técnica que a gente trata, né? É um suporte, uma vez rompido, tende a funcionar como resistência. Suporte rompido tende a funcionar como resistência. E o contrário também é verdade. Uma resistência, uma vez rompida, tende a funcionar como suporte. E é exatamente isso que a gente está vendo no Bitcoin nesse exato momento. Tá? Nesse exato momento. Ele fez o rompimento de um ponto de suporte. Deixa eu pegar outra cor. Ele fez um rompimento do ponto de suporte. Voltou para testar, e esse nível, essa região que foi uma região de suporte, já agora começa a se comportar como uma região de resistência. Ok? Isso do ponto de vista da análise técnica, já temos elementos para pensar que pelo menos uma retração maior, né, pode acontecer.
uma retração maior. Ah, vai inverter, vai acabar o mundo, o Bitcoin vai virar zero. Não, não é isso que eu estou falando. Inclusive, nem acredito nisso, tá? De forma nenhuma. Mas uma retração, sim, mais forte pode acontecer. Do ponto de vista da análise técnica, onde que seria uma região, né, ou regiões aí que o preço poderia parar? Talvez nesta região aqui, ó. Aí a gente estaria falando da região de 47 mil dólares, mais ou menos 46, 47, 48, essa faixa, tá? Amarela. Seria um primeiro ponto de suporte natural, mais relevante, tá? Um segundo ponto de suporte que pode acontecer, né? É exatamente isso aqui, ó. Vamos ampliar um pouquinho mais aqui. Essa região dos 40 mil dólares. Tá? Uma coisa importante, eu fiz um estudo uma vez, e você pode fazer isso porque o gráfico está disponível para você aí. As retrações do Bitcoin, tá? Na época que eu fiz, faz acho que uns 2 anos mais ou menos, as retrações do Bitcoin tendem a ter retrações na casa de 73, 75%, mais ou menos, desde o topo. Ele tende a perder, nas retrações anteriores que haviam acontecido, tá? 73, 75% do valor. Okay? É muita volatilidade. Para o meu gosto, é muita volatilidade. Tá? Quer dizer que ele vai chegar a 100 mil dólares? Provavelmente, eu acredito que sim. Eu acredito que ele pode sim chegar a 100 mil dólares e passar disso. O problema são as retrações que acontecem com uma magnitude muito grande, uma oscilação muito grande. Se você voltar, né, e você pega aqui, ó, vamos dar uma olhada nessa última retração. Okay? Só desse topo até aqui embaixo. Foi uma queda de 76%, 77%. Okay? Desde esse topo até aqui embaixo foi 77% de desvalorização. Ele saiu da casa dos 69 mil pontos, né, e caiu para 15, 77% de desvalorização. Vamos voltar um pouco mais para trás. Aqui, ó, quando ele estava na casa dos 19 mil dólares, ele caiu 83%. O que eu quero dizer com isso, eu sei que tem uma galera que é muito apaixonada pelo Bitcoin, tá? E a minha opinião, se perguntar a minha opinião sincera, é o seguinte: primeira coisa, não se apaixone por nada no mercado, ok? Use as coisas, opere os ativos, compre, venda, beleza, mas não se apaixone por nada, ok? Não tome partido. É assim, você entra, opera, né, ganha o seu dinheiro e sai fora, né, e aí faz o seu. Não se apaixone por nada. Então, nós tivemos aqui 2 retrações que eu já te mostrei. Essa aqui foi de 77% de desvalorização. Tá? Essa daqui foi de 83%, aproximadamente. 83, 84, 83%. Ok? Se a gente voltar para trás, a gente vai ver que o padrão se repete. Então, basicamente aí. Então, se a gente pegar desde... Atenção, falando de 77%, das últimas duas, foi a menor, tá? 77% de desvalorização pode trazer o Bitcoin aqui para casa dos 16 mil dólares de novo, 77, 78. É claro que pode aparecer uma galera me xingando aqui, porque a galera é apaixonada pelo Bitcoin. O que eu estou dizendo não é que ele vai cair até ali, mas considerando o passado, análise técnica, a gente faz isso. Análise cíclica também. Aquilo que aconteceu no passado vai acontecer de novo no futuro, em maior ou menor escala, em mais ou menos tempo. Então, tudo bem. Mas, nesse momento, eu estou falando do ponto de vista da análise técnica. Ele fez o rompimento de um ponto de suporte e ele pode muito bem vir buscar a casa de 47 mil dólares e talvez 40 mil dólares. Agora, através de uma perspectiva dos indicadores que eu desenvolvi, isso aqui no próprio gráfico diário, essa cor, tá? Deixa eu até modificar isso aqui para você ver. Olha só, esse indicador mostra o nome 3A, tá? 3A. O que é? É a terceira fase de alta. Basicamente, esse indicador, isso é um estudo que eu fiz durante muitos anos, tá? A tendência tende a se dividir em 4 fases. E esse indicador basicamente consolida esse conhecimento que eu levei anos estudando a volatilidade do mercado. Então, a tendência tende a se dividir em 4 fases de alta e 4 fases de baixa, tá? Quando está na terceira fase, aqui ele já está indo para o final da terceira fase, isso significa que essa tendência de alta muito provavelmente está chegando no final e existe uma maior probabilidade do mercado fazer uma retração, no caso, como é a terceira fase de alta, né, 3A, então existe uma chance muito grande do mercado fazer uma retração maior, tá? E talvez até uma inversão de tendência. Se a gente olhar no passado, aqui ó, esse azul forte, tá, mostra a terceira fase de baixa.
A quarta fase de baixa também, tá? Primeira fase de baixa, segunda, terceira e quarta fase. O que aconteceu depois que ele entrou na quarta fase? A partir da terceira fase, ele já lateralizou para subir, ok? Se a gente voltar um pouco mais para trás, olha só. Esse movimento de queda, aqui é a fase 1, aqui é as cores, tá? Aqui é a fase 1, fase 2, fase 3 e fase 4. O que aconteceu depois da fase 4? O mercado inverteu, ok? E assim por diante. Se a gente for estudar o histórico do indicador, aqui ó, é fase 3 de alta, ok? Aqui é fase 4 de baixa. Então, basicamente, a gente tem esse indicador que ele funciona muito bem, foram muitos anos estudando a volatilidade do mercado para entender. E agora o Bitcoin está na fase 3 de alta. Isso já chama muita atenção para a gente pensar, poxa, está na fase 3, cara? Pode ser, existe uma probabilidade muito grande, né, de que o mercado faz uma retração um pouco maior. Isso por essa visão do gráfico diário, tá? E do gráfico de 12 horas, aqui a gente tem uma coisa. Por quê? Pelo gráfico de 12 horas, o Bitcoin já entrou em estrutura de baixa. A gente pode observar, ó, 4A. Então, esse movimento, a gente pode observar aqui, esse movimento, ó, fase 1, aqui pela cor, tá? Fase 1, aqui 2, aqui 3, aqui está na fase 4 de alta. Fase 4 de alta. O que aconteceu depois? O mercado entrou na fase 4 de alta, depois da fase 3, quando ele entrou na fase 3, ele subiu mais um pouco e depois voltou. E começou a voltar. E agora já está na fase 1 de baixa, tá? Já está na fase 1 de baixa. Isso é muito importante porque nós temos o alinhamento, né, da análise técnica. Veja bem, nós temos o alinhamento de um ponto de suporte que foi rompido e agora já começa a se apresentar. Né? Rompeu, voltou, e agora já começa a se mostrar como uma região de resistência. Podemos ampliar aqui, ó. Esse ponto foi suporte, agora foi rompido, e aqui a gente pode observar. Rompimento do suporte, voltou, e aqui já começa a cair, tá? Junto com a informação dos indicadores, que mostra para mim fase 3 e fase 4 de alta e de baixa. No gráfico diário, chegou na fase 3, já, né, bem entrado para dentro da fase 3, e no gráfico de 12 horas, chegou na fase 4, né? Na fase 4 ele esteve principalmente lateralizado, basicamente foi daqui para frente, que foi a fase 4. Deixa eu pegar uma outra cor, deixar um pouco mais visível para você. Essas corzinhas aqui, ok. Então, a partir daqui, dessa linha vertical, né, já estava na fase 4, o mercado lateralizado principalmente, e aí agora entrou na fase 1 de baixa, tá? No gráfico de 12 horas. Se a gente olhar com uma visão um pouco mais de perto, a gente pode inclusive ver que no gráfico de 4 horas ele já está na fase 2 de baixa, tá? Que é basicamente quando acontece uma aceleração mais forte do movimento de queda. E se a gente ampliar um pouquinho mais, a gente vai ver, olha só, já impulso de queda, retração mais fraca, esse ponto foi o suporte, que agora funciona como possível resistência, ok? Não vou estender muito mais, uma coisa muito importante. Compara tudo isso que eu estou falando com o teu próprio plano de trade. Você sabe aí a tua situação financeira, cada um sabe, né, como operar de acordo com a sua estratégia. Tá? Então compare isso, é muito importante. Deixe seu like nesse vídeo, que é muito importante, porque eu estou sempre te trazendo material, conteúdo sobre o mercado financeiro. É um prazer poder acompanhar a tua jornada, beleza? Deixe seu comentário aqui para mim. Você compra Bitcoin? Você tem Bitcoin? Está comprado, está vendido, quer comprar, quer vender? Você acha que está barato? Você discorda da minha análise, concorda? O que você acha disso que eu te falei? Enfim, isso pode te ajudar a ter mais clareza na hora de operar. Beleza? Um forte abraço, fica com Deus. A gente se vê no nosso próximo vídeo amanhã. Abraço, até mais.